Nós também gostaríamos de registrar a presença do prefeito de Ipiranga do Sul, Marco Antônio Sana, as delegações que vieram de outros municípios, também destacar a presença do prefeito de Estação Jefferson Zimmermann, do prefeito de Floriano, Orley Giareta, do prefeito de Erebango, Valmor Tomeleiro. Certamente o prefeito Soligo acolhe a todos na casa, né, de Getúlio Vargas, neste importante encontro. E com alegria, a gente terá agora, a gente inverteu a ordem, então, primeiro agora vai ser a palestra com o professor Dr. Nereu Augusto Streck, com o tema Um Olhar para Dentro do Clima e do Produtor Gaúcho. Nosso palestrante é engenheiro agrônomo e PhD em agronomia pela Universidade de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos. Atualmente é professor titular na Universidade Federal de Santa Maria. Em seu currículo Lattes tem 261 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, 16 livros publicados, mais de 300 trabalhos em congressos científicos, mais de 250 consultorias científicas no sistema CNPq do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Já orientou 59 dissertações de mestrado, 33 teses de doutorado e mais de 200 alunos de graduação em iniciação científica, inovação, tecnologia e extensão rural. No Fórum Norte Gaúcho, Nereu Augusto Streck. Boa tarde a todas e a todos. Uma satisfação estarmos aqui em Getúlio Vargas. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar os palestrantes desta manhã, especialmente o professor Molhon e o Antônio da Luz, que sempre nos traz informações atualizadíssimas e, principalmente, boas notícias aí, quando a gente chegou aqui sobre a cultura do milho, que tudo indica que será o próximo grão de ouro, e essa região é uma região que tem um potencial muito grande para a produção de milho, conforme nós vamos ver, e que vocês, produtores e consultores, já sabem, já fazem o dia a dia de vocês. Preciso saudar e reverenciar também vocês, produtores rurais aqui da região que estão presentes, e também os que estarão nos acompanhando e nos assistindo no canal YouTube, porque esse evento vai estar disponível para nós. Eu me lembro, não consigo me esquecer daquela fatídica semana de 20 de março de 2020, há exatamente 2 anos e 1 mês atrás, quando o Brasil entrou em lockdown. O magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Maria nos procurou e fez uma pergunta muito simples. O Brasil está fechando. Nós temos condições, o produtor brasileiro tem condições de alimentar a população brasileira, porque nós não sabemos o que vai acontecer com as nossas fronteiras. E nós dissemos para o magnífico reitor, com muita segurança, para ele ficar tranquilo, que o produtor brasileiro não deixa nenhum brasileiro passar fome. E exatamente foi isso que aconteceu. O agro não parou, vocês não pararam, e o agro não para nunca. E é por isso que nós estamos aqui com muita motivação, agradecendo ao Luiz Carlos e toda a equipe de organização desse belíssimo evento. Vocês, produtores, vocês são diferenciados estando aqui, porque vocês estão compartilhando conhecimento. E a agricultura, na agricultura do futuro, o principal insumo que vocês vão ter que colocar na lavoura de vocês é conhecimento. E o conhecimento ele é compartilhado em momentos como esse. Assim como outros momentos que vocês participam, como dias de campo, reuniões técnicas, roteiros técnicos, né? E hoje, durante a pandemia, o agro invadiu a internet, o agro invadiu as redes sociais, trazendo informação de qualidade para vocês. Então, é com essa saudação inicial que a gente agradece todos a organização desse evento e também as empresas que patrocinam esse belíssimo evento. Bom, o Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, passou por uma das maiores secas da história recente dessa região. E mais uma vez, o produtor gaúcho ele foi motivado a ter superação. Variou muito, né? Ainda estão sendo colhidas muitas lavouras das espécies de verão, das culturas de verão, mas tem regiões do estado
que perderam muito. Felizmente, né, essa é uma região que perdeu, vocês perderam, né, mas muitos parceiros, amigos, colegas de vocês perderam ainda mais. E é nesse momento que o conhecimento vai fazer a diferença. Então, a partir de agora, nós vamos conversar com vocês uma agricultura baseada em dados e uma agronomia baseada em processos, porque esse é o futuro da produção mundial de alimentos. O Brasil assumiu a ponta na liderança mundial de produção de alimentos, não foi por acaso, porque nós temos território, nós temos clima, nós temos solo e nós temos produtores. E nós temos toda uma cadeia por trás gerando conhecimento. Tá? Seja com os consultores que estão diretamente com vocês, seja com os extensionistas da Emater, seja com os pesquisadores da Embrapa, seja com as universidades, os institutos federais e as escolas técnicas. Tá? Então, cada vez mais, vocês vão lidar com conhecimento e vocês vão ter que transformar esse conhecimento em produto que vai manter a renda de vocês. Bom, então, hoje à tarde, de forma muito competente também, a organização dedicou a tarde para falar sobre água. Então, eu e a professora Mirta e o professor Alexandre, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre água na agricultura. Então, depois, no final, não esqueçam de fazer muitas perguntas, tirarem as suas dúvidas, mas não só isso. Manifestem a experiência de vocês. Vocês produtores, vocês consultores, vocês estão no dia a dia da lavoura. Então, muitas vezes, nós aprendemos mais com vocês do que vocês aprendem conosco. E eu digo mais, hoje é sexta-feira, segunda-feira, quando nós voltarmos à sala de aula, nós vamos levar conhecimento que nós aprendemos aqui com vocês. Hoje a universidade ela tem que estar junto com a sociedade, tem que estar junto com o produtor. E esses são momentos também que a gente atualiza as aulas, para vocês terem ideia da importância desse momento que a gente está aqui com vocês. Certo? Muito bem. Então, nós iniciamos com o cenário, como o fórum aqui sobre milho e trigo. Né? Então, se nós olharmos aí ao longo dos últimos 40 anos, a área que o Rio Grande do Sul cultiva com esses dois importantíssimos cereais, esses dois cereais, pessoal, que vocês cultivam juntamente com o arroz, são os cereais que alimentam o mundo. Tá? Por isso que esses três cereais são aonde, né, o mundo coloca os olhos, porque são os cereais que produzem os alimentos que nós todos os dias tomamos café, almoçamos, jantamos e ainda no meio da manhã e no meio da tarde ainda fazemos lanche. Né? O que a gente observa nas últimas décadas? Né? No caso do trigo, nós temos mais ou menos aí uma área estabilizada em torno aí de 900 mil hectares. E o milho, nós vimos um decréscimo na área plantada de milho no Rio Grande do Sul, na faixa aí de 29 mil hectares por ano. E as razões para isso já foram discutidas anteriormente, vocês conhecem na prática. Né? Mas aí nós vamos, né, além daquele cenário que o Antônio colocou, no cenário internacional, nós temos um cenário muito local também, que nos preocupa muito, que é o Rio Grande do Sul, tem um déficit de produção de milho de 1 milhão de toneladas, e o nosso estado vizinho aqui, Santa Catarina, de mais de 4 milhões de toneladas. Né? Então, vocês veem o quanto, né, nós precisamos ainda produzir para suprir só a nossa demanda interna aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Tá? Então, esse também é algo assim que a gente precisa, não pode esquecer que nós precisamos produzir mais. E o ano passado o governo do Estado reforçou e relançou o programa ProMilho, né? Então nós estamos muito imbuídos de que nós precisamos aumentar a produção de milho, mas também nós precisamos que o produtor tenha lucro. Não adianta o produtor, né, pagar para trabalhar. Tá? O produtor, vocês produtores, vocês não fazem agricultura porque acham bonito, porque vocês gostam muito, mas vocês fazem primeiro para ganhar dinheiro e para
aumentar a renda da família de vocês e dar um bom futuro para os filhos e para as filhas de vocês. Bom, a questão do ambiente, né, do clima, né, o professor Molhon trabalhou essa parte de manhã, então um pouco complementando e fazendo, colocando isso um pouco numa escala mais aqui da agricultura do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente observa? Aqui nós temos um gráfico da produtividade de soja, trigo e milho no Rio Grande do Sul, ao longo das últimas 4 décadas. Cada pontinho aí é um dado levantado pelos extensionistas da Emater, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Tá? E essas bolinhas elas foram divididas em 3 grupos. As bolinhas que foram a produção nos anos de El Niño, de Laninha e os anos neutros, que o professor Molhon, certamente hoje de manhã, conversou com vocês. O que a gente observa? Né? Os El Niños são as bolinhas vermelhas. Aí a gente vai lá em cima, né, na tabelinha, é uma tabelinha que parece meio complicada, mas ela é bem simples. Tá? Nós temos, a primeira coisa desses 42 anos é que mais ou menos 1/3 dos anos são anos de El Niño, 1/3 são de Laninha, 1/3 são neutros. Então, é aquela regra que a gente aprende na escola dos tercis. Né? Pega os anos, divide em 3 partes, né? Uma parte é El Niño, uma parte Laninha e uma parte neutro. O que a gente observa lá? Que os dados mostram que nos anos de El Niño, Rio Grande do Sul, mais de 80% desses anos de El Niño, o Estado colhe mais soja e mais milho do que a média. Então, se nós olharmos esses 2 gráficos, nós temos um aumento da produtividade nessas 3 culturas, em função da melhoria genética, do melhoramento e do melhor manejo, melhor posicionamento de cultivares, e em função das janelas de semeadura do zoneamento. Muito bem, então, olha só. Então, isso já começa a mostrar o que significa El Niño. Nos anos de El Niño, em geral, chove mais aqui na região sul do Brasil, inclusive o Rio Grande do Sul. Já começando a mostrar a importância da água, que é o tema desta tarde aqui. Tá? Então, nos anos de El Niño, nós já temos uma expectativa que as culturas de verão nós vamos ter boas produtividades, e produtividades, em geral, acima da média dos últimos anos. Tá? Bom, no caso do trigo, como ela é uma cultura de inverno, ela não tem esse efeito, porque o trigo é cultivado e colhido antes daquele período que a gente tem mais efeito ou sinal do El Niño. E aí nós vamos agora para os outros 2/3, né, dos anos, que é Laninha e neutros. Né? Então, olha só, se nós olharmos só aqueles números que estão mais fortes ali, esses 6 números ficam em torno de 50%. O que significa isso? Que nos anos de Laninha e nos anos neutros, nas últimas 4 décadas, né, 1 em cada 2 anos, a produtividade foi maior que a média, e 1 em cada 2 anos foi abaixo da média. Ou seja, é mais ou menos quando a gente pega uma moeda, joga para cima, cara ou coroa. Né? Então, o que significa para nós isso? Né? Que quando nós não temos um El Niño na previsão, nós vamos ter, já arrancando na safra, uma possibilidade de 50% de nós colhermos menos do que nós viemos colhendo já naqueles anos melhores. Então, isso começa a introduzir agora, sob o efeito de clima do Rio Grande do Sul, né, a importância de estarmos preocupados com a água. Tá? E mais, se nós pegarmos que isso são 2/3, né, são 2/3, né, então, ou seja, 7 em cada 10 anos, nós temos uma indefinição antes de nós botar semente no solo, né, de vocês fazerem a semeadura, se nós vamos ter um ano com pouca água ou um ano com boa água. Porque, né, nós temos essa variabilidade. E aí nós vamos para uma outra arena, que produzir alimentos, produzir grãos na região sul do Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, não é para amador. Não é para amador, porque, né, nós temos muito risco. Bom, aí nós vamos para o clima. Né? Bom, se nós olharmos o clima, o que é o clima? O clima é aquilo que a gente observou até esse momento.
Então, aquilo que a gente vem observando nas últimas décadas caracteriza o nosso clima, né? É com base nesse clima, por exemplo, que vocês precisam seguir o zoneamento de risco climático para iniciar, abrir a janela de semeadura e para terminar a janela de semeadura. Tá? Então, esse é um trabalho liderado pela Embrapa, que nos mostra, né, pensando no ciclo do milho, no milho safra, aqui no Rio Grande do Sul, tá, mostrando aqui a disponibilidade de chuva. Então, tudo aquilo que tiver em vermelho nos mapas significa que tem uma possibilidade de faltar água para o milho. Tá? E o restante das cores tem água suficiente. Então, pensando numa janela que inicia em agosto, tá? Então, o que a gente nota? Que é só lá em dezembro que nós vamos ter, na média, problemas de deficiência hídrica. Tá? Ou seja, para o milho safra, né, semeado em julho e agosto no Rio Grande do Sul, nós, em geral, temos boa possibilidade de escapar. Porém, nós já chegamos aí no finalzinho do enchimento de grãos e já com uma possibilidade de deficiência hídrica, especialmente na metade sul do Brasil. Aqui na região, nessa região norte, onde nós estamos aqui, esse risco já é bem menor. Bom, isso é o clima que está nos entregando. Isso é o que, né, espera vocês quando vocês, né, colocam a semente lá no solo. Para trigo. Trigo é uma cultura de inverno. Tá? Então, se nós olharmos os mapas, a partir de maio, a partir da semana que vem, abre a janela de semeadura do milho, do trigo no Rio Grande do Sul, não aqui, mas nas regiões mais quentes. Tá? Então, o que a gente nota? A gente nota que até novembro, né, em teoria, né, não há deficiência hídrica para a cultura do trigo. Bom, na prática, significa o seguinte, que nós temos água para produzir trigo. Então, a partir de agora, né, nós temos que pensar, e ontem ainda falando com colegas e parceiros da Biotrigo, né, nós ainda temos muito a avançar na cultura do trigo como potencial aqui para o Rio Grande do Sul. E cada vez mais, né, pensando num sistema de produção com a cultura da soja, por exemplo, o milho é um jogador importante aí, o trigo é um jogador importante aí. Tá? Mas isso é o que o ambiente aqui, o clima do Rio Grande do Sul entrega. Diferentemente lá, por exemplo, da região nordeste, né, professor Molhão, onde tem uma estação seca definida, aqui nós temos, né, bastante disponibilidade de água nesse período aí de inverno. Bom, e aí especificamente durante o verão, que aí está mais em função da soja, né, olha só o que o clima nos entrega. Em dezembro e janeiro, nós temos boa parte do Rio Grande do Sul, mais da metade do Rio Grande do Sul, já com uma expectativa de faltar água. Então, o pessoal da soja, aí, com a soja aumentando na metade sul, começa a aumentar os riscos devido à falta de água. Felizmente, aqui nessa região, né, com solos mais profundos e com uma disponibilidade de água maior de chuva, né, vamos dizer assim, na média, esse problema é um pouco menor. Porém, a professora Mirta e o professor Alexandre vão colocar isso também, né? Isso é a média. Né? Como a agricultura, né? A cultura de vocês, a lavoura de vocês, cada fase, cada semana que vai passando, ela é mais ou menos sensível à falta ou à diminuição de chuva. Né? Então, isso é muito importante, nós conhecemos um pouco melhor como é que é a dinâmica disso. E aí vem esse ano, né, esse último ano, que na verdade é o terceiro ano na fila, encordoado, né, com menos chuva no Rio Grande do Sul. E isso fez com que, em várias regiões do Rio Grande do Sul, o armazenamento de água no inverno não conseguiu suprir o que faltou no verão. Então, e ainda o pior de tudo é que no terceiro ano, foi a pior falta de água. Né? Então, isso fez com que, né, agora, durante o verão, já a partir de novembro, nós tivemos muita deficiência hídrica. Então, aqui, esse vídeo foi feito no dia 30 de dezembro, agora. A gente está muito junto com o produtor, a gente está muito junto, seguindo os exemplos da professora Mirta e do professor Alexandre, a gente tem que estar lá na lavoura para acompanhar o que está acontecendo. E essa é uma lavoura em Cruz Alta aqui,
na subida de Santa Maria para cá, onde a gente viu realmente o desespero, né, dos nossos produtores, vendo, né, centenas de hectares de milho, né, não produzindo absolutamente nada. Tá? Então, esse vídeo teve mais de 160 mil visualizações, então mostrando que realmente nós passamos por um dos momentos mais difíceis da história do produtor gaúcho nessa última safra. Bom, e as primeiras estimativas que estão sendo lançadas agora da última safra, tá, são de que, né, milho e soja nós temos uma forte redução na produtividade. Então, a soja ultrapassando a 50% e milho também chegando aí na faixa de 40% de quebra em relação à expectativa que se tinha no início da safra e também a produção do ano passado. Então, mostrando mais uma vez, né, o quanto a água causa perdas de produtividade e quanta água deixa de colheitas lá na lavoura, ou seja, de recursos, de investimentos que vocês fizeram e ficou lá na lavoura pela falta de água. Bom, por que aconteceu isso? Então, aqui só uma rápida do que aconteceu. Desde outubro, então, começou tudo que é vermelho aqui nesse mapa, aqui é chuva abaixo do esperado, abaixo da normal. Então, já vínhamos de 2 anos com pouca chuva. Então, a partir de outubro, começou a secar o estado, né? E só voltou agora em março. E aí, o pior de tudo, né, é que, agora, no caso da soja, né, essa forte deficiência hídrica, e aquilo que ainda sobreviveu agora no mês de março, ainda teve excesso de chuva, se perdendo por excesso de chuva, a soja abrindo vagem, germinando na próxima lavoura. Então, um cenário realmente, né, muito difícil para o nosso produtor. Bom, aonde que a água é importante, né? Então, isso aqui é um pouco complicado, nós não vamos entrar nessa complicação aqui, mas, basicamente, né, a vida na Terra ela só existe por causa da fotossíntese. E, para fazer fotossíntese, a planta precisa de água. Então, é por isso que no deserto não tem planta. Tá? O único jeito de a gente produzir planta no deserto é fornecendo água. Tá? Então, a água é fundamental. Não tem nenhum outro fator que causa mais redução de produção de alimentos no mundo do que a água. De longe se perde mais comida no planeta por água do que qualquer outro fator. E por isso que essa tarde é dedicada a esse fator tão importante na produção agrícola. Tá? Bom, aí lá na lavoura de vocês iniciam a produção a semeadura do trigo agora no mês que vem. Lá em agosto, setembro, vocês iniciam a semeadura do milho, né? O que vai esperar, né? O que vocês esperam, o que vocês precisam dessa lavoura? Então, quando vocês lançam a semente no solo, vocês têm o potencial que aquela semente pode entregar para vocês. Esse potencial ele vai depender do ambiente, da temperatura, da quantidade de sol, da cultivar que vocês posicionaram naquela lavoura, naquela época, e da quantidade de gás carbônico, que é um dos componentes lá para a fotossíntese. Bom, aí o que acontece? À medida que começa a nascer o trigo, nascer o milho, né, nós vamos começar a ter um potencial que pode ser baixado pela falta de água. Tá? E depois ainda nós temos as práticas de manejo, quer dizer, desde a escolha da melhor cultivar, a escolha da melhor cultivar para aquela época de semeadura, né? Espaçamento, controle de plantas daninhas, controle de insetos, controle de doenças, fertilidade, um insumo complicadíssimo agora nesse momento aí que a gente está vivendo, né? Muita preocupação com fertilizantes. Então o que está na mão do produtor? Né? Então, essas práticas de manejo, elas estão na mão do produtor em muitos momentos. A água, quando nós não temos irrigação suplementar, tá? Nós não temos muito o que fazer depois que a semente é lançada no solo. Então, é por isso também que a professora Mirta depois vai conversar com vocês sobre manejo de irrigação. Tá? Muito bem.
Então, trigo. Tá? Então, essa questão do trigo ela é bem interessante, porque a gente, teoricamente, não tem problema de falta de água em trigo. Na verdade, geralmente tem até o problema de excesso, principalmente depois na colheita, a partir do florescimento em setembro e depois para a colheita. Bom, no caso do trigo, então, não esqueçam, né, produtores de trigo, né, vai abrir a janela do zoneamento para iniciar a semeadura no mês que vem. Então, fiquem atentos aqui na região norte, né, posicionar melhor cultivar na abertura da janela. Tá? Então, tudo isso, não esqueça esse dever de casa. Bom, então, ok. Então, talvez não nos falte água para trigo. Mas o próximo passo que nós precisamos, a agricultura mundial e o Brasil como um líder mundial na produção de alimentos, cada vez mais vai precisar se preocupar na eficiência do uso da água. Ou seja, cada quilo de trigo produzido, quanto é que ele está consumindo de água? Tá? Isso daqui a um tempo, né, logo ali na frente, vai ser muito importante para agregar valor ao produto, além de proteína, do peso do hectolitro. Né? Então, se a gente olhar a nível mundial, né, o Brasil não é, né, um principal produtor de trigo no cenário internacional. Então, como é que no cenário internacional a gente vê a eficiência de uso da água da cultura do trigo? Então, nós temos aí desde 5 até 24 quilos por hectare que são possíveis produzir para cada milímetro de água que entra na lavoura de trigo. Tá? Então, por que varia tanto? Porque varia com o manejo, varia com o que o ambiente entrega para essa cultura a nível de diferentes países, principalmente no hemisfério norte. Tá? Bom, aí a gente gosta muito de estar na lavoura, junto com os produtores e com os consultores. Aí a equipe Field Crops, nós fizemos um ensaio em parceria com a Praterra, assistência técnica, em Cruz Alta, e avaliamos 22 cultivares de trigo agora nessa safra. Tá? Então, tem cultivares da Biotrigo, tem cultivares da Embrapa, tá? Tem várias empresas aí que têm genética, estão aí. O que se obteve no final? Uma produtividade que variou aí em função da cultivar, né? Ou seja, nós temos aí, né, cada cultivar, né, cada propriedade, cada local, cada lavoura tem a melhor cultivar para a sua propriedade, então por isso tem essa variação. Né? Mas, em geral, né, nós colhemos aí 40, 50 sacos. E quanto que choveu? 700 a 900 milímetros de chuva. E faltou chuva. Né? A gente viu em alguns momentos do ciclo, a gente viu a deficiência hídrica, e mesmo assim, né? Então, o que aconteceu? Foi a nossa eficiência dessa lavoura? Né? Ficou em 3 a 13,5 quilos de trigo por milímetro. Muito baixo. Né? Pensando que, a nível mundial, no mínimo, nós esperamos 5 quilos de trigo por milímetro. E aí nós temos que ir a mais. Nós, como consultores, né, como geradores de conhecimento, nós temos que colocar metas para aumentar a eficiência. Então, uma das metas que se pensa muito é uma meta de chegar um dia em 20 quilos de trigo para cada milímetro de água que entra na nossa propriedade. Então, olha só quanta coisa ainda nós temos para crescer com a cultura do milho. E aí, novamente, conversando com os parceiros da Biotrigo, a genética está melhorando, o manejo está melhorando, né? Então, mas nós ainda temos muito chão aí para avançar na cultura do trigo aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui foi o que aconteceu agora durante a última safra de trigo. Né? Ali em junho choveu pouco, agosto também. Né? Então, esse período aqui pegou um pouco o trigo em algumas regiões do estado. Né? E depois, em setembro, voltou a chover, e depois, em outubro, né, parou de novo, e aí também foi interessante para a colheita. Tá? Então, esse foi mais ou menos o cenário de trigo aí nessa última safra. E aqui um ensaio com cultivares e épocas de semeadura. O trigo, né, ele vem vindo como um grande coringa aí nos sistemas de produção. Já tem na metade sul, né, produtores semeando trigo em janeiro. Tá?
Então, a partir disso, nós temos que começar a entender melhor, né, o trigo, a genética moderna de trigo, em diferentes épocas do ano. Então, esse é um ensaio conduzido em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a Biotrigo, né, onde a gente tem desde cultivares super precoces até médio e tardio, né, desde março até novembro. Tá? Isso aqui tem uma interação muito forte com o ambiente, tá? Ou seja, aqui esses materiais nessas épocas vão se comportar diferente, tá? É normal que isso aconteça, mas uma coisa que reforça é a questão agora do posicionamento das cultivares a partir da abertura da janela do zoneamento. Tá? Então, por exemplo, aqui, cultivares mais precoces, né? Uma semeadura no início da janela vai ter problema. Aí, quando nós começarmos a ir para cultivares mais tardias, né, essas é que vão abrir a janela de semeadura. Tá? Então, isso aqui, pessoal, muito cuidado agora quando vocês, né, abrirem a janela de semeadura do trigo. Busquem junto aos consultores, aos extensionistas da Imater, né, aos agrônomos do sindicato, das cooperativas, né, porque é muito importante esse posicionamento aí na abertura do plantio do trigo. Bom, milho. O milho, né, é uma planta muito rápida, é uma planta que responde rapidamente. Né? Então, o problema do milho é que tem uma fase muito sensível à falta de água, que é ali 15 dias antes do pendoamento até 15 dias depois do pendoamento. Tá? Então, o que a gente fez nos últimos anos agora, em parceria com várias instituições públicas e privadas, é entender melhor essa lavoura de trigo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então, extensionistas da Imater no Rio Grande do Sul e da Ipagre em Santa Catarina foram ainda mais a campo junto aos produtores e levantaram informações, levantaram dados para nós entender o que está acontecendo nas lavouras de milho dos dois estados do Sul. Então, foram 4 anos de estudos a campo, lavouras, 163 lavouras em Santa Catarina e quase 500 lavouras de milho no Rio Grande do Sul. Para fazer o quê? Começar a entender como é que cada uma dessas lavouras está colhendo, por que está colhendo o que está colhendo, e identificar a partir daí quais são as práticas de manejo, quanto que a água está deixando, né, de produção na lavoura. Tá? E o primeiro resultado que sai é esse aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, cada ponto é uma lavoura. Isso aqui não é dado de parcelinha da universidade, né? Isso aqui é dado de lavoura. É possível que, inclusive, tenha dados de lavoura de alguns de vocês aqui. Bom, a primeira coisa é o seguinte: quanto é que os produtores de milho do Rio Grande do Sul estão produzindo para cada milímetro de água que está entrando na lavoura? Então, em média, aí, 34 quilos de milho vocês estão produzindo para cada milímetro de água que está entrando. Aqui vocês têm dividido bolinhas azuis e amarelas. As bolinhas azuis são milho irrigado, e as bolinhas amarelas é milho de sequeiro. Então, a primeira coisa que vocês começam a ver é que o milho de sequeiro, as bolinhas estão mais agrupadas aqui na parte de baixo, e as bolinhas azuis estão na parte de cima. Começando a mostrar já para vocês a importância que a água tem na lavoura de milho de vocês. Isso aqui, pessoal, de novo, 4 anos de levantamento dentro das propriedades. Tá? Bom, a outra coisa que esse gráfico, que esses resultados nos mostram é o seguinte: para eu, né, produzir aí 250, 300 sacos de milho, quanto de água que eu preciso? Quanto é que de água, né? Porque sem a água, não adianta eu investir em outro insumo, porque o que vai limitar é a água. Olha aí, ó,
na faixa aí de 900 a 950 milímetros de água vocês vão precisar para produzir aí 250, acima de 200 sacos de milho. Tá? Então, essa é uma informação importante. Aí a professora Mirta, né, vai vir daqui a pouco e vai dizer, olha, vocês, além de saber a quantidade, ainda têm que, né, ser eficientes em botar essa água dentro da lavoura. Tá? Então, de novo, isso aqui é resultado dos últimos 4 anos, resultados de lavoura, das lavouras de vocês. Tá? Muito bem. Bom, agora também, com esse novo cenário do milho, né, é muito importante nós revisitarmos no estado do Rio Grande do Sul os sistemas de produção onde o milho está. Tá? Então, nós identificamos, isso aqui foi apresentado para o governo do estado, ano passado, na reunião do ProMilho, né, que nós temos no Rio Grande do Sul 3 sistemas de produção onde o milho é um jogador importante. Porque, de novo, né, não tem receita de bolo na agricultura. Né? O que vale aqui para Getúlio Vargas, para vocês, produtores de Getúlio Vargas, não vale lá para Cachoeira do Sul, não vale lá para Uruguaiana, não vale aqui para São Luís Gonzaga. Tá? Então, nós temos que entender os sistemas de produção que vocês estão realizando. Então, se identificou que nós temos 3 grandes sistemas de produção onde o milho é um jogador principal para o produtor. Na região noroeste do estado, tá, nós temos o primeiro sistema de produção, em que predomina milho de ciclo hiperprecoce, com semeaduras muito cedo, agosto, setembro, e às vezes até final de julho. Tá? 2 safras de grãos, ou seja, a soja entra após o milho, a soja safrinha, tá? E mix de inverno. Então, um sistema extremamente intensivo. Tá? E o milho, né, com um papel muito importante, com uma densidade de 80 mil plantas por hectare. O segundo sistema de milho, né, é esse aqui que começa nessa região. Então, aqui nós estamos já numa transição, até falando com o presidente agora, no almoço. Né, nós estamos aqui já começando, vocês estão começando a entrar nesse sistema, com o semeador de setembro e outubro, uma densidade de 70 mil plantas por hectare, uma safra de grãos. Não, agora está, né, uma possibilidade muito grande aí com o feijão, né, mas pensando em soja, não dá tempo para o segundo. Né, e o mix de inverno, né, porque nós precisamos aí fazer uma caixa no inverno, ou talvez, né, entrar com o trigo. Tá. E o terceiro sistema de produção de milho no estado do Rio Grande do Sul é na metade sul, aonde, né, o ciclo já é um pouquinho mais longo, a semeadura é um pouco mais tarde, novembro e dezembro, uma densidade de plantas mais baixa, porque também o nível tecnológico em geral é um pouco mais baixo, e uma safra de grãos, que é o milho, né, e mais o gado, né, porque é uma região de produção animal bastante importante. Então, isso foi dito ao senhor secretário de Estado, do Estado do Rio Grande do Sul, e ao governador, que, olha, o programa ProMilho, ele tem que entender e tratar os sistemas de produção de milho no Estado do Rio Grande do Sul de forma a levar em conta essas características agronômicas, ou seja, agronomia de processos. Tá? Bom, aí o próximo passo, né, pensando no que o Antônio colocou, né, o milho, né, pode ser o próximo grão de ouro. Bom, para nós nem entramos nessa arena, que é uma arena que valeria uma tarde aqui para nós conversarmos. A população humana está aumentando. Nós já estamos batendo os 8 bilhões de bocas comendo todos os dias no planeta. Daqui a 30 anos, né, ou seja, logo depois de amanhã, vão ser 2 bilhões a mais de bocas no mundo precisando comer. E provavelmente com um poder aquisitivo maior do que tem hoje em média, como o Antônio colocou. Né? Então, o grande desafio de nós, no setor produtivo, é fornecer mais alimentos.
Só que aí tem um problema com essa questão de avanço de áreas. Inclusive, nós vimos, né, o trigo perdendo área, perdendo 29 mil hectares por ano no estado do Rio Grande do Sul. Então, a agricultura do futuro é o quê? Aumentar a produção verticalmente. Ou seja, numa mesma área, aumentar a produção de forma eficiente, sustentável e rentável. Esse é o grande tripé da produção agrícola mundial. Bom, e a primeira coisa que nós precisamos começar a entender nesse novo cenário de aumento vertical na produção de alimentos é quanto que cada ambiente, cada lavoura de vocês tem potencial de produzir, que vai ser diferente. Então, aqui, esses resultados também são inéditos. Tá? Nós conseguimos identificar qual é o potencial de produção de milho em cada um desses 3 novos sistemas atuais de produção de milho. Então, vocês aqui, vocês estão aqui na região de maior potencial. Então, esse sistema atual que vocês estão fazendo de milho, ele tem um potencial de produção de até 18 toneladas por hectare. O sistema 2 aqui, que é o mais aqui ao sul, né, ele vai ter um pouco menos, e aqui a região noroeste, a região missioneira, um pouquinho menos ainda, porque as temperaturas são mais elevadas, e o ciclo hiperprecoce é um ciclo mais curto, e, portanto, ele entrega um pouco menos de potencial de produtividade. Então, de fato, né, vocês estão aqui na região do Rio Grande do Sul, nos atuais sistemas de produção de milho, naquele que tem mais potencial de vocês produzirem. Muito bem. Só que uma coisa é o potencial e a outra coisa é o que nós conseguimos, de fato, tirar da lavoura. E aí, voltando para aquele gráfico inicial, onde nós tínhamos potencial limitado por água e o potencial limitado pelo manejo que nós fizemos ou não conseguimos fazer. Tá? Então, cada um desses 3 sistemas de milho no Rio Grande do Sul, tá? O que nós temos aqui? Olha aqui, essa barrinha azul é o potencial limitado por água, ou seja, é o quanto que a água retira do potencial. Tá? Só a água. Olha aqui, mais de 10%, chegando quase a 20% no sistema 1. Então, só para nós conversarmos, né, e está todo mundo dentro do zoneamento. Está todo mundo dentro do zoneamento. Tá? Certo, pessoal? Bom, nós ainda temos bastante de manejo para avançar. Olha só, né? Vocês estão aqui, além de água, né? Vocês ainda têm oportunidades, né? Assistência técnica, estando junto com vocês, de melhorar a produtividade só por manejo. Alguma prática de manejo que ainda não está, ainda pode ser melhorada. O sistema 3, que é da metade sul do estado, é o sistema ainda que tem que melhorar mais manejo. Muito, muito mais manejo. Muito bem. Então, para finalizar, quais são esses fatores de manejo que estão provocando aí diminuição ou perda de produtividade das lavouras de milho no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina? Então, esse, novamente, né, são os resultados de um esforço conjunto de instituições públicas, privadas, tá, em prol de vocês, produtores. Tá? E é isso que nós precisamos ver cada vez mais daqui para frente, e a gente vê num evento como esse. Ou seja, nós todos juntos em prol de entender melhor a lavoura de vocês, para que vocês consigam, no final do dia, no final da jornada, produzirem mais e ganharem mais com essa produção. Bom, aqui estão os dados de produtividade média do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Tá? Então, está na faixa aí de 6 a 7 toneladas por hectare, os 2 estados do sul do Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, um pouco de variabilidade de ano para ano, está em função da disponibilidade hídrica, né? E Santa Catarina. Essas são, então, o mapa amostral que foi feito para retirar, para entender todos esses dados. Bom, a primeira coisa é o arrendamento, né? Tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, né?
são áreas próprias. Né? Então, olha então que interessante, né? Diferentemente da soja, o cenário é um pouquinho diferente. Né? Então, esse é o primeiro diagnóstico. E isso tem impactos nas práticas de manejo, né? Pensando no médio e longo prazo, né? Entre uma lavoura arrendada e uma lavoura própria. Tá? E aqui os dados de produtividade de cada uma dessas modalidades. No Rio Grande do Sul, as áreas arrendadas e próprias têm a mesma produtividade. Em Santa Catarina, a área arrendada, um pouco menor a produtividade. Tá? Muito bem. Agora, irrigação. Em Santa Catarina foi avaliado só lavouras não irrigadas nesse trabalho, e no Rio Grande do Sul foram avaliados, né, irrigados e não irrigados. E aqui nós começamos a ter o primeiro impacto da água, da irrigação suplementar, que a professora Mirta já vai falar com vocês. No Rio Grande do Sul, média de quase 500 lavouras durante 4 anos, mostrando, né, que a irrigação tem entregado aí 25% a mais de produtividade. Ou seja, quanto que representa isso em toneladas por hectare? 2 toneladas por hectare a mais, na média. Tá? Olha só o efeito da irrigação aí, todo mundo plantando dentro do zoneamento, né? Respeitando o zoneamento de risco climático. Tá? Então, guardem esse número aí, 25%. Tá? Lavouras, se dividiu as lavouras em alta, média e baixa produtividade, para comparar os de alta e de baixa produtividade. Olha só, né, as lavouras, né, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, as lavouras com alta produtividade estão na faixa de 10 toneladas por hectare, e as lavouras de baixa produtividade, que implica, então, baixa tecnologia, na faixa aí de 4 toneladas por hectare. A densidade de plantas. Tá? Então, no Rio Grande do Sul, a densidade agronômica ótima está na faixa aí de 80 mil plantas por hectare. Em Santa Catarina, a densidade agronômica ótima, 10 mil a menos. Olha só que interessante, né? Ou seja, não tem receita de bolo. Cada região, cada propriedade, cada estado precisa entender o seu sistema de produção, porque, né, já arranca com o primeiro fator que vai afetar em milho o potencial, que é densidade de plantas, ou seja, população de plantas. Tá? A rotação de culturas, né? Aquelas lavouras de milho que estão vindo com uma rotação com soja, elas estão produzindo 18% a mais no Rio Grande do Sul e 16% a mais em Santa Catarina, mostrando, né, que hoje, né, o produtor ele tem que trabalhar com um sistema de produção, um sistema, né, de ciclagem de nutrientes, de ciclagem, inclusive, da água. Tá? Mas olha aqui, ó, é 18%. Lembra qual é o percentual que a irrigação entregou? 25%. Mais que rotação. Tá? Mais que rotação. Bom, e aí, para finalizar, né, aquele primeiro slide, o Rio Grande do Sul tem um déficit de 1 milhão de toneladas de milho, Santa Catarina, mais de 4 milhões de toneladas por ano. Tá? Então, olha só, milho irrigado. Tá? O milho irrigado no Rio Grande do Sul. Se nós, né, aumentarmos o manejo, melhorarmos o manejo, tá, nas áreas irrigadas, nós já temos condições de produzir 3 vezes mais do que nos falta. Tá? As lavouras que não são irrigadas, né, aí já um pouco menos, por quê? Porque a água está tomando aí 2 toneladas por hectare, né? Está levando ou não está deixando produzir. Tá? Muito bem. Santa Catarina, né? Santa Catarina o desafio é muito maior, né? Porque em função da produção de carnes, né? A partir do milho, né? Então, olha só, mesmo, né, melhorando o manejo, né, não consegue, tem um incremento muito grande com o manejo, né, que eles podem aumentar, mas ainda assim, né, eles não conseguem atingir a demanda atual deles. Tá? Bom, essas informações, tudo isso aí
está absolutamente disponível e público. Tá? De que forma? De várias maneiras. Tá? Isso aqui no Rio Grande do Sul, os escritórios municipais da Emater têm esses dados, porque a maior parte desses dados foram coletados pelos extensionistas da Emater. Então, nós temos aqui o regional de Erechim, está aqui. Né? Então, isso aí deve estar lá. Né? Todos os escritórios municipais da Emater têm esses dados. Tá? Foram montados esses documentos bem simples, com informações bem práticas. Né? Em Santa Catarina, a IPAGRE também faz a mesma coisa, ou seja, disponibilizando publicamente essas informações, para que já agora, no preparo para a ação para a próxima safra, já se tenha esses dados para tomada de decisão. Tá? Além disso, né, nós temos o livro Ecofisiologia do Milho visando altas produtividades, lançado o ano passado, onde tem essas informações também. Eu tenho alguns exemplares aqui. Quem tiver interesse, é só entrar em contato pelas redes sociais da equipe Field Crops, em todas as plataformas digitais, que a gente providencia o envio. Tá? E redes sociais, as redes sociais da Emater, da IPAGRE, tá? E as redes sociais da equipe Field Crops, onde nós temos mais de 30 mil seguidores orgânicos, né? Onde a gente posta, né? Hoje aqui já tem 2 posts daqui. Tem a equipe Field Crops tem ensaios em produtores no Brasil, em países vizinhos, nos Estados Unidos, ou seja, nós estamos sempre tentando trazer mais informações atualizadas para vocês, produtores. E, para finalizar, né, a soja. Estamos lançando agora, daqui a 2 semanas, no Congresso Brasileiro de Soja, a 2ª edição do livro Ecofisiologia de Soja, e eu retirei essa figura que mostra a lacuna de água em soja também, em todo o Brasil, na principal área de soja do Brasil. E essa parte em azul aqui, pessoal, é o quanto a água rouba de vocês que plantam soja. A região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, aqui, é onde nós temos mais falta de água para a cultura da soja. Então, essas informações são de mais de 1000 lavouras e que estão compiladas e atualizadas agora nessa nova edição do livro. Certo, pessoal? E, para finalizar agora sim, né, precisamos investir em ciência, precisamos investir em informação. A agricultura do futuro é a agricultura baseada em dados, não em opinião. E cada vez mais nós precisamos nos unir, o público, o privado, junto com vocês, produtores, para gerar informações. Então, esses são alguns dos parceiros que nós temos no Brasil e fora do Brasil. Tá? E a gente, então, agradece mais essa oportunidade. Certo, pessoal? Muito obrigado e ficamos disponíveis aí no final. Certo, muito obrigada, professor Dr. Nereu. Deixar o microfone à disposição, seu Luiz, se alguém tiver algum questionamento.